palavra vai passar a ser o teu estilo de vida. Eu quero declarar também que você é filho, você é filha de Deus, amém? Co-herdeira de todas as coisas de Deus, co-herdeiro com Cristo também em todas as coisas, amém? Glória a Deus. Nós estamos nessa série, uma série bem pequenininha, de 2 ministrações apenas. Nós começamos na semana passada. O tema da ministração, o tema da série, é a identidade de Cristo em nós. Semana passada foi a primeira parte, essa semana, obviamente, é a segunda parte. O mesmo tema. Quero perguntar, quem estava aqui na semana passada? Dá um tchauzinho para mim, glória a Deus. Eu não quero ser constrangedor e perguntar quem não estava aqui na semana passada, então eu consigo extrair sabendo quem estava na semana passada, ok? Então nós falamos sobre, o tema da ministração é a identidade de Cristo. Eu tentei de todas as formas. No primeiro momento no meu coração não estava a questão da paternidade, mas em todas as fontes, principalmente na palavra de Deus, no meu tempo de oração, em materiais que eu usei para preparar essa ministração, quando falava sobre identidade, o primeiro passo era paternidade. Então eu falei na semana passada que paternidade, nós como pais, seja um pai natural ou um pai espiritual, nós temos a responsabilidade de pegar os nossos filhos pelas mãos, imprimir a identidade de Cristo na vida deles, a identidade de filho na vida deles, a paternidade, e mostrar aonde eles vão chegar em Cristo Jesus, ok? Esse foi o primeiro ponto que eu falei. Eu mostrei também, com base na palavra de Deus, que nós recebemos a nossa filiação, que nós somos filhos de Deus através do nosso espírito. Eu quero ler com você aqui, Romanos 8,16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É mais ou menos assim, é um papo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, com o meu espírito, é espírito para espírito, marcando a minha vida, dizendo assim, olha, marcando a sua vida também, obviamente, você é filho de Deus. Você, quando recebeu Jesus como sendo Senhor da tua vida, quando você entregou a tua vida para Jesus, Jesus morreu numa cruz para nos salvar e para restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Então, quando nós recebemos a nossa vida para Jesus, é uma restauração do nosso relacionamento com o Pai. Nós passamos a filhos, nós nos tornamos filhos de Deus, ok? Então você não recebe no campo da alma, na emoção, mas Guilherme, eu não sinto que eu sou filho. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você se tornou filho de Deus, amém? Quantos filhos nós temos aqui? Glória a Deus, aleluia, que alegria ver tantas mãos levantadas. Eu falei também que nesse processo de nós nos tornarmos filhos, nós fomos adotados por Jesus, através de Jesus por Deus, desculpa. Essa adoção foi baseada numa palavra adrogatio. No grego original em que foi escrita essa passagem da Bíblia, que fala que essa adoção foi na modalidade adrogatio, era uma adoção existente no direito romano, que funcionava da seguinte forma: através daquilo, acontecia com pais adotivos e filhos adotivos, mas uma representação do que Jesus fez por nós. Nós fomos adotados, o nosso passado foi pago, foi quitado, foi apagado por Jesus, amém? Glória a Deus por isso. O nosso presente, Jesus vem e passa a imprimir uma nova identidade. Essa identidade tem um nome, que é a identidade de filho, ok? E Deus também, através de Jesus, nos proporciona um futuro, uma herança de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que todas as coisas que o Pai tem acesso, nós também, como herdeiros, temos acesso, igual uma herança. O pai transmite para o herdeiro, para o filho, aquilo passa a ser dele. Você herdou e herdará todas as coisas do Senhor, amém? Você que é filho de Deus. Eu falei também que nós
não somos pecadores perdoados. Os nossos pecados, eles foram sim perdoados por Jesus, mas a nossa verdadeira identidade de filhos é de santos justificados. Mais um atributo para a morte de cruz. Na morte de cruz de Jesus, Ele fez justiça nas nossas vidas, Ele se tornou justiça de Deus, e essa justiça de Deus se manifestou na nossa vida através da santidade de Deus. Quando eu falo que eu sou um pecador perdoado, eu ainda estou colocando na minha identidade algo relacionado ao pecado. Os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados foram sim perdoados, mas a nossa identidade é de santos justificados por Cristo Jesus, amém? Glória a Deus por isso, eu me encho de alegria. E eu queria aqui, passando por essa ministração, eu terminei a ministração anterior, mostrando que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós, filhos de Deus. Para que isso aconteça através de nós, o Bruno falou algo aqui que nós ouvimos sempre, mas o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte, que tirou Jesus da morte, que deu vida a Jesus, agora Jesus está assentado à direita do Deus Pai, esse mesmo Espírito é o Espírito Santo que habita em nós. Uau, eu acho que a nossa mente não consegue imaginar isso, o poder e a grandiosidade disso. Esse Espírito Santo, através de nós, ele geme, gemidos inexprimíveis que a língua não consegue explicar, que o entendimento não consegue compreender. E também, eu disse agora, Jesus está sentado à destra do Pai, a palavra diz que Jesus intercede por nós. Então tem a criação assistindo, eu quero ver esses filhos se manifestando. Tem o Espírito Santo que está em você, gemendo, falando, vai lá. Vive o teu melhor, vive o propósito de Deus, você vivendo no centro da vontade de Deus, você sendo co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus, tudo está disponível para você viver o melhor do Senhor. E Jesus, o nosso Salvador, à direita do Pai, falando, vai lá, o que eu fiz por você na cruz, valeu a pena, segue firme, coloca a minha cruz na tua frente e vai firme, recorre a mim em todos os momentos, eu estou aqui para tornar a existência, para trazer a realidade, a minha morte de cruz em todas as situações que você passa na tua vida, amém? Somos filhos de Deus. Agora eu quero ler com vocês o mesmo versículo que foi o versículo base da semana passada, Romanos 8, versículo 14 e versículo 15, eu vou pedir para você abrir na tua Bíblia, para nós lermos juntos. Você pode acompanhar no telão também. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Estou diante aqui de uma multidão de filhos de Deus, em nome de Jesus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Papai. Hoje você pode chamar o nosso Pai de Papai, pois Jesus, na cruz dele, fez isso por nós. Eu quero pedir, antes de nós começarmos a palavra, você fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, você agora colocar o teu coração e a tua mente cativos a Deus. Vai orando aí no teu lugar. Hoje já são quase 8 horas da noite, você já passou por muitas experiências, você já se deparou com muitas situações. Mas agora é o momento de você deixar a sua mente cativa a Deus. Peça isso a Ele, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós declaramos que a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa alma estão cativos ao Senhor. Eu quero pedir que somente a Tua palavra, somente a Tua voz, fale aos nossos corações. Eu quero pedir que toda distração vá embora, todo espírito maligno de tirar a atenção, trazer opressão, trazer confusão, trazer dúvida, vá embora. E através do nome de Jesus, somente o querer de Jesus vai se manifestar nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantos aqui,
ao longo dessa semana, com base na palavra da semana passada, em um dado momento foram pressionados a dar uma resposta que você precisou usar a tua paternidade. Veio uma situação, em algum momento da tua semana, que você precisou lançar que você é filho de Deus, e aquela situação não tinha poder sobre a tua vida. Levanta a tua mão. Eu posso levantar minha mão, porque aconteceu comigo. Glória a Deus, que legal ver tantas mãos levantadas. E nesse meio tempo, quando você foi pressionado por essa situação, ou em um outro momento da tua vida, da tua semana, pode ter passado assim: mas será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que essa é a minha realidade? Eu não senti nada, eu não pensei como filho, eu não agi como filho, eu não dei respostas como filho. Eu quero dizer para você, pouco importando que essas situações aconteceram, pouco importando com certo respeito, porque nós não podemos pouco nos importar com isso, a gente precisa ter essa identidade muito cravada, mas esse pouco importando vai no sentido que, pouco importando se você pensou isso ou você agiu contrário a isso. Saiba que você, quando recebeu Jesus, quando entregou a tua vida para Jesus, você foi feito filho e filha de Deus. Isso não pode sair, não pode ser retirado, você não pode renunciar a isso. Você é filho, você é filha de Deus. O que acontece quando esses conflitos batem à nossa porta? Saiba que quando você tem Jesus, houve uma conversão, você se converteu, o teu espírito se converteu, o teu espírito ele passou por uma transformação. Mas muitas vezes, quando nós ainda não achamos, significa que a nossa alma está vivendo num conflito. Mas a palavra de Deus, ela vem e te dá uma direção em relação a isso. Vou pedir para você abrir a tua Bíblia em Romanos, o mesmo capítulo de Romanos, agora o capítulo 12, o mesmo livro de Romanos, carta de Romanos, capítulo 12, versículo 2. A palavra diz o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe o que significa isso? Significa que a nossa mente, a nossa alma, ela sim precisa de transformação, ela sim precisa de renovação. Eu expliquei semana passada, quando eu falei do alinhamento da rota com o Espírito, eu dei o exemplo da televisão. O seu decodificador ou o cabo, a sua antena, a forma que você assiste televisão, que a imagem chega até você, está mandando sinal, o satélite, o cabo, que seja, mas você precisa pegar o seu controle remoto. Você quer assistir a Rede Globo, vamos imaginar que ainda o tempo do canal 5, você vai lá, você precisa apertar o canal 5, para que aquele sinal, aquela imagem, apareça na tua tela, ok? É uma ilustração. Funciona da mesma forma, teu espírito e a tua alma. Você precisa deixar a tua alma, você precisa fazer esse Romanos 12, 2, essa transformação, essa renovação, para que a tua alma esteja alinhada com o teu espírito, a tua realidade, que ninguém pode tirar, ela precisa agora, através das tuas atitudes, começar a manifestar que você é filho. Veio uma situação indesejada, eu preciso lançar que eu sou filho, então eu preciso fazer com que a minha alma, a minha boca, até mesmo o meu corpo, respondam nesse sentido. Olha um exemplo muito claro, o salmista, Salmo 103, não precisa abrir. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. O salmista está falando aqui, alma, acorda para a tua nova realidade, você precisa se alinhar ao meu espírito e precisa dar respostas. Toda a minha alma, bendiga ao Senhor. Está falando até de corpo aqui agora. Todo o meu ser, bendiga ao Senhor. Aquilo que verdadeiramente você é, precisa ser traduzido, representado e exposto através das tuas atitudes. Você é filho, você age como filho. Você é filho, você tem atitudes que só um filho pode ter. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Filho, quando ele se depara com a palavra de Deus, com o evangelho, com as boas novas, o impacto,
precisa ser gerado na vida dele. Quando você se depara com a palavra de Deus, eu estou diante da palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus que tem poder de transformar a minha vida, BUM, precisa acontecer em você. Um impacto, sabe quando você leva um impacto, não sei se já bateu, caiu, aconteceu alguma coisa com você, que um impacto você recebe no seu peito ou na sua cabeça e você fica atordoado com aquilo. A palavra de Deus é esse impacto nas nossas vidas. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós recebemos tudo o que a palavra diz, tudo o que a palavra tem disposto, tem aberto, tem disponível para nós, nós somos alvo de tudo isso. O evangelho para um filho, para aqueles que são filhos, o evangelho precisa soar para você como muito bom para ser verdade. Nós precisamos, como filhos, faz parte da identidade do filho, ter o entendimento que aquilo é muito melhor do que o que nós merecemos. Sabe a graça? Eu sou alvo da graça de Deus, o favor imerecido de Deus na minha vida. Eu não mereço essa situação, mas por eu ser filho, pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Deus, eu tenho vivido debaixo disso. Eu gosto muito dessa ilustração, algo que foi muito marcante na minha vida. Eu lembro, eu ingressei na faculdade em 2002, há 17 anos atrás. Em 2002, eu ingressei na faculdade, comecei a fazer estágio também. E eu lembro muito bem que a minha bolsa no estágio, eu recebia R$600. Eu pagava na faculdade, a minha faculdade eu precisava pegar o guichê, o caixa, não pagava boleto, eu ia presencialmente pagar com cheque. Tem alguns irmãos que nem sabem o que é cheque. Eu ia lá, pagava o cheque no guichê da faculdade, eles me davam uma notinha, e aquela faculdade em 2002, eu lembro até hoje, custava R$620. R$620 em 2002, não são R$620, na época era muito mais dinheiro. Não, hoje é muito mais. Me ajuda aí, Brunão, sei que depende do que você está relacionando, né? É isso aí, glória a Deus, eu vou na do Bruno aqui. Era muito dinheiro e a minha bolsa era, a bolsa no estágio era de R$600, então eu ia lá, eu pedia para o meu chefe, você pode me mandar para o fórum no final do dia, porque daí o escritório que pagava a condução. Eu lembro que eu ia a pé da Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista até a Liberdade para economizar uma passagem, tomar um lanche. Daí eu comecei a namorar com a Priscila, eu precisava comprar um presente para ela, aquele era quando era aniversário de namoro, aquele era o dinheirinho que eu juntava para conseguir comprar um presente e vivia assim. Daí ia para o segundo ano, a bolsa auxílio ia para R$700, a faculdade era 690. No quarto ano, a faculdade ia para R$800, a bolsa auxílio era 820. Era esse abundância financeira que eu vivia na época. Daí eu tive uma brilhante ideia, eu quero explicar isso para você entender a graça de Deus. Eu tive a brilhante ideia, eu falei assim, uau, já que eu vou no caixa, eu recolho todos aqueles recibos de pagamento, eu vou juntar todos, eu vou pôr num clips, e isso realmente aconteceu, os 60 meses, 5 anos vezes 12, 60 meses, e eu guardei na minha pasta de documentos. Mas por que você guardou isso, Guilherme? Eu tinha no meu coração o seguinte, quando os meus filhos vierem para mim e falarem, papai, chegou nos 18 anos, né? Eu quero um carro. Eu ia lá, pegar minha pasta de documentos. Tá vendo aqui, ó? Eu que paguei a minha faculdade. Eu me esforcei, eu ralei, eu não tomava lanche, eu ia a pé, eu que paguei a faculdade. Agora vocês, não vem me pedir nada não. Vai trabalhar, vai ralar. Vocês que tem que ser o fruto do teu sustento, tem que proporcionar essas coisas para vocês. Eu tinha isso no meu coração. Daí de repente eu me deparo com esse com esse impacto da palavra de Deus, em que eu passo a ter um entendimento que eu sou alvo da graça de Deus. Eu peguei e rasguei bem aqueles recibos e falei assim, eu renuncio isso aí na minha vida, eu quero ser um instrumento de Deus, do fluir da graça de Deus na vida dos meus filhos. Deus tem esse sentimento em relação a nós. Ele quer rasgar o teu boleto e Ele quer falar assim, ó, em todas as áreas da nossa vida, não só boleto, né? Deixa que eu faço por você. O meu preço na cruz foi para morrer, para te salvar, para te resgatar, para te dar vida e para te proporcionar. Você viva no centro da minha vontade, amém? Você é alvo da graça de Deus, do amor de Deus. Você tem que sentir
que não é justo o que está acontecendo com você. Eu lembro na época do meu relacionamento também. Não conhecia Jesus, eu e a Priscila caíamos sexualmente, vivíamos algo, não era nem contrário, porque a gente não conhecia a verdade, mas hoje nós entendemos que era contrário. Nos convertemos, a questão sexual ainda continuava batendo na nossa porta, andávamos em pecado, resolvemos dar um basta. Para com isso, para com isso. Nós não queremos mais, fizemos romance real, ficamos um ano e 10 meses em santidade, nem a mão eu dava para a menina, porque eu sabia que se eu desse a mão, eu me conhecia. Andamos em santidade e Deus falou assim, principalmente para a Priscila, vai lá, pega um caderno, pega uma caneta e põe no papel todos os sonhos relacionados ao casamento. Casa, onde vocês vão morar, a festa de casamento, a lua de mel, e nós colocamos. Sabe o que aconteceu? No decorrer desse processo de santidade, o Senhor foi cumprindo cada uma daquelas linhas, cada um daqueles desejos, cada uma das vontades e sonhos que nós tínhamos. Mas sabe o que é o mais interessante? Se nós olhássemos o nosso sacrifício diante da graça de Deus, aquilo que Ele estava fazendo era muito, mas muito melhor e maior do que o suposto sacrifício que nós fizemos. Essa é a nossa caminhada com Deus, irmãos. Nós precisamos sim fazer a nossa parte, aquilo que cabe a nós, mas o Senhor vem, manifesta a graça e excede tudo aquilo que nós esperávamos em receber. Amém? Você recebe isso aí para a tua vida? Eu quero declarar sobre a tua vida, eu sinto isso agora, uma situação em que você precisa da manifestação da graça de Deus, seja num relacionamento rompido, uma dificuldade no casamento, uma situação financeira, um desemprego. Eu quero declarar em nome de Jesus, nessa semana, a graça de Jesus vai se manifestar sobre a tua vida. E essa situação vai ser totalmente revertida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória a Deus. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia. Recebe Jesus. Somos filhos, ok, recebemos isso pelo Espírito, não temos dúvida, a nossa alma alinhada com o nosso Espírito na mesma sintonia, alguma coisa precisa acontecer na nossa vida. Essa alguma coisa tem um nome, se chama propósito. Nós fomos chamados para viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós fomos chamados para viver no centro da vontade de Deus. Propósito. A palavra em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, eu vou pedir para você abrir, fala um pouquinho sobre o propósito de Deus para nós. Enquanto você abre Gênesis 1, 26, quero fazer uma ilustração. Preciso da ajuda de 3 homens bonitos. Tem que ser bonito, tem que ser homem bonito. Vem aqui rapidinho, 3 homens bonitos. Glória a Deus, um homem cheio de fé já veio correndo. Glória a Deus. Se você não se acha bonito, você é bonito. Tem 1, tem 2. E aí, preciso de mais um homem, por favor, gente. Glória a Deus, Gabriel. Vem, Rian, já vem reto aqui, nem volta para o seu lugar, já vem. Eu quero aqui representar, não é brincadeira não, é sério, mas eu quero que, através dessas 3 figuras, essa ilustração, para ficar cravado no seu coração, do que você foi feito. Qual é a tua origem, qual é a tua matéria-prima, ok? Fiquem aí, Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele não estava falando ali com a plantinha, com a vaquinha, com a árvore. Deus foi uma reunião da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, ok? Eles se reuniram e falaram assim, olha, nós precisamos fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vamos fazer. Então eles se reuniram. Através dessa ilustração, eu quero te mostrar, caminhando alguns versículos para frente, não precisa abrir, através do versículo 12, a palavra fala assim, a terra, aguarda aí os 3 da Trindade aí, Deus completo. No versículo 12 de Gênesis 1, a terra fez brotar a vegetação. O que significa isso? Da matéria-prima, que é a terra, da matéria-prima, que é o aço, existe uma estrutura metálica que sustenta esse telhado. A matéria-prima, que é o vidro, essa mesa foi feita, ok? Esse tampão aqui, essa parte de vidro foi feita. Através da matéria-prima aqui do versículo 12, a terra fez brotar a vegetação.
No versículo 24 fala: produza a terra matéria-prima, seres vivos de acordo com as suas espécies. Da terra, seres vivos foram criados. A tua matéria-prima é Deus. Você consegue entender isso daí? A tua matéria-prima, você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Cada um dos atributos que Deus reúne, o Pai, amor, entrega do teu filho, existe essa característica em você. O filho, um amor sacrificial de morrer numa cruz, você se sacrificar por ele, por pessoas, para manifestar o evangelho, a misericórdia, a graça de Deus. O consolador está em você. Você é um consolador, você é um instrumento de Deus. Todos os atributos que Deus possui, quando você foi feito à imagem e à semelhança dele, isso também está em você. Essa é a tua identidade de filho, amém? Glória a Deus. Queria agradecer os irmãos aqui, obrigado, glória a Deus. Essa é a tua identidade. Não perde essa ilustração não. Quando você estiver diante de uma situação em que Satanás vem e fala: olha, eu quero aqui tentar adulterar, eu quero vir aqui porque ele nem tem o poder de fazer, né? Ele te induzir a tomar uma decisão. Eu tenho a identidade, eu tenho o atributo do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é a manifestação de Jesus aqui na terra, ele faz morada em mim. Então Satanás, lá, a gente leu Gênesis 1, Gênesis 2, é o diálogo da serpente, a representação de Satanás com Eva. Deus havia dito: olha, tem a árvore da vida para vocês se alimentarem, e tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não comem. Por que Deus colocou as duas? Porque Deus colocou em nós o livre-arbítrio, que nós temos a oportunidade de decidir em aceitar ser filho de Deus através de Jesus. Você não é uma vaquinha de presépio que você nasceu. Não, o amor, ele é manifesto através da liberdade. Para você amar a Deus, você decide amar a Deus. Mas Satanás, ele vem nas tuas lutas como filho. Satanás vem e tenta adulterar aquilo que é o mais importante em você, que é a tua identidade de filho. A cobrinha falou lá, a serpente falou para Eva: olha, come que você vai ser igual a Deus. Satanás vem hoje e fala: faz isso, que você vai poder desfrutar do melhor, você vai satisfazer a tua carne, você vai ter prazer, vai ser gostoso para você e não pega nada, não tem problema. Mas a tua identidade, você é filho, a tua identidade de filho, a tua proteção, aquilo que você recebeu, aquilo que Jesus fez na cruz por você, você aceitou Jesus, você torna a cruz viva, você torna que Jesus é que vai na frente, Jesus que cuida de todas as coisas. Fala: Jesus, eu não compactuo com isso. Adulterações na minha identidade não faz parte do meu ser, porque eu recebi a identidade de filho no meu espírito. Isso está impresso em mim, isso não pode ser retirado. Mas muitas vezes as nossas decisões vão contra isso. João 6,28, ainda falando sobre propósito. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, podemos com isso tomar decisões, estar no centro da vontade de Deus, e muitas vezes nós pensamos muito mais no fazer do que no ser. Mas você foi feito, você é a imagem e semelhança. O que você faz representa aquilo que você é. Você não faz coisas para suprir uma necessidade de reconhecimento, uma necessidade de aprovação. Você, em primeiro lugar, precisa ser. Olha aqui João 6,28. Aqui mostra um diálogo do fariseu, ou de alguns fariseus, com Jesus. E eles perguntam o seguinte: então lhe perguntaram, versículo 28, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Realizar, fazer. Jesus vem e responde: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Para de lutar contra você. Você que tem um problema, uma dificuldade na tua vida, que te persegue, que tenta adulterar a tua identidade, que tenta te jogar para baixo. Para de lutar contra você.
para de criar. Eu fazia muito isso, eu criava, não vou pecar nessa área, então eu vou me cercar disso, daquele outro. É importante nós tomarmos cuidados, estarmos atentos, sermos inteligentes em relação às situações, mas o principal de tudo, creia naquele que Ele enviou. Esse Ele tem um nome, é Jesus. Se rende, se coloca na presença de Jesus e fala: Jesus, eu estou de joelhos aqui, em meio às minhas necessidades, em meio às minhas limitações, em meio a essa batalha que eu estou passando, eu trago à existência a tua vida em mim, aquilo que o Senhor fez na cruz por mim. Me ajuda a vencer essa batalha. Eu dependo do Senhor, eu sou filho de Deus, essa é a minha identidade. Me ajuda nessa situação. Dependa de Deus acima de todas as coisas, ok? Amém? Você recebeu essa poderosa direção aí? Então, vamos lá, a gente é filho, alinhou a rota da nossa alma, começamos a dar respostas como filho, agora nós temos um propósito, e em meio a esse propósito, muitas vezes a gente olha para trás e fala: nossa, eu desperdicei tanto tempo da minha vida. Eu digo por mim mesmo, eu me converti faltavam 3 dias para eu fazer 21 anos. Eu pensava na minha vida, em nome de Jesus eu não penso mais assim, mas eu pensava e falava: nossa, como eu queria ter me convertido antes. Eu vejo as crianças, eu vejo os adolescentes, eu vejo os meus filhos, a oportunidade que eles têm de crescer no Evangelho, como eu queria isso para a minha vida. Como eu queria ter andado em mais santidade, como eu queria ter estudado mais para entrar numa faculdade melhor, nessa faculdade ter estudado mais para ser um profissional melhor. Quem muitas vezes tem um sentimento de que deixou para trás algumas coisas que poderia ter feito melhor? Legal, os que não levantaram a mão, glória a Deus pela sua vida, você tem um nível bem alto na presença de Deus. Só brincando com você, irmão, para dar uma descontraída, vocês estão meio tensos aí. Então a gente olha para trás e fala: eu poderia ter dado melhor, as coisas poderiam ter acontecido, mas a palavra de Deus, que é maravilhosa, vem e dá uma resposta para isso, te dá uma direção para isso. Eu vou pedir para você abrir em Efésios 5, de 15 a 17. Efésios 5, de 15 a 17. Eu quero ler com vocês aqui. O contexto disso é nós vivermos, dentro do nosso propósito, o máximo que Deus tem para as nossas vidas. Vivermos o máximo que Deus tem para as nossas vidas, nas mais variadas áreas. 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eu vou dar uma pausa aqui, eu estou lendo na NVI, na versão Almeida fala remindo o tempo. Guarda esse remindo o tempo. Porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Propósito, vontade do Senhor. A palavra usada aqui, no versículo 16, fala em remir o tempo, fala de nós vivermos de forma sábia. Quando nós vivemos de forma sábia, essa remissão do tempo, ela é manifesta nas nossas vidas. Tudo aquilo que você perdeu lá atrás, que você não viveu lá atrás, que você não deu o seu melhor, Jesus vem e opera esse remir o tempo na tua vida. Remir o tempo, em grego, a Bíblia nesse momento ela foi escrita em grego. Remir o tempo significa exagorazo, exagorazo. Exagorazo, remissão, remir o tempo. Semana passada eu fiz uma ilustração que nós estávamos num leilão, a nossa vida. Satanás estava com o martelinho do leiloeiro e começava a dar lance. E aí, lascívia, você quer quanto por ele? E aí violência, e aí adultério, e aí imoralidade sexual, e aí mentira. Ele estava para dar o pá. Jesus entrou lá no fundo e falou: para esse leilão. Eu comprei essa vida, não foi com dinheiro nenhum, foi com o meu sangue vertido na cruz. Eu trouxe salvação para a vida dele, eu estou libertando ele. Remissão, ok? Você estava nesse leilão, Jesus veio, ele remiu a sua vida, ele te tirou do cativeiro e te deu uma nova vida. Remissão, exagorazo, remir o tempo. Tempo. Todas as vezes que a Bíblia fala em tempo, nessa mesma língua, no grego, duas formas ela é escrita. Ela é escrita no cronos, lembra do cronômetro? O tempo mensurável, hora, segundo, minuto, ano, mês, datas. Você consegue mensurar. Mas nesse exato momento, quando o exagorazo está se manifestando, quando o remir o tempo está sendo escrito e traduzido para nós,
A palavra certa que está sendo usada aqui para tempo é kairos. Kairos, o tempo de Deus na tua vida. Para você viver o melhor de Deus. Para você viver no centro da vontade de Deus. Para você fazer aquilo que você deixou lá atrás de uma forma muito mais intensa. Dependendo de Deus. Remir o tempo, kairos, uma janela de oportunidade, é o tempo de Deus. Quantos já viram? Pessoa vem para a igreja destruída, arrebentada. Relacionamento rompido, vida financeira destruída, sem emprego, relacionamento com os filhos, tem casa, não tem literalmente nada. E essa pessoa entrega a vida dela para Jesus e você vai acompanhando, você vai olhando, você está junto com ela, corpo de Cristo, você começa a ver. Esse cara está crescendo nisso. As emoções dele estão sendo curadas. Ele está sendo transformado. Um relacionamento rompido que ele tinha é restabelecido. Ele arruma um emprego. Ele passa a morar numa casa, ele compra uma casa, ele tem um casamento, ele tem uma família. Quantos foram alvo disso? Com quantos aqui aconteceram isso? Esse é o tempo de Deus na tua vida. Aquele passado que você desperdiçou, que você não viveu, que você viveu distante dos caminhos do Senhor, no teu propósito de vida, Deus quer remir o teu tempo, Ele quer manifestar esse exagorazo, desde o momento que Ele te tirou do cativeiro, até você estar no centro da vontade de Deus, essa janela de oportunidade que Deus proporciona para você, nós precisamos arregaçar as nossas mangas e abraçar isso como uma verdade de Deus. Esse é o meu tempo, essa é a minha vida, eu vou remir tudo que eu deixei de fazer lá atrás, eu vou viver o melhor de Deus para mim, amém? Eu quero declarar na tua vida, pessoas aqui que já perderam sonhos, perderam expectativas, que acham que o tempo já passou. Eu quero te dizer, com base na palavra de Deus, que o Senhor te tirou do cativeiro, o Senhor está te dando uma nova vida, e aquilo que você deixou de oportunidade lá atrás, o Senhor vai fazer muito mais na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Essa é a vida de filho, essa é a identidade de filho. Isso é viver no propósito de Deus, debaixo da proteção e do cuidado do Senhor. Eu quero declarar sobre você, como filho, você é mais do que vencedor. Amém? Você é mais do que vencedor. Repete comigo aí, eu sou mais do que vencedor. Glória a Deus. A palavra em Romanos 8:37, o mesmo capítulo, a gente está dando essa sequência. Olha o que diz, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é mais vencedor, você é mais do que vencedor, não pelas tuas obras. Você é mais do que vencedor, não por aquilo que exclusivamente você faz. Você é mais do que vencedor, por Jesus. Sabia que tem muita gente que é vencedora? A pessoa que tem uma conta bancária bem recheadinha, bem azul, já está até azul marinho, com um monte de zeros bons, né? É uma pessoa vencedora. Uma pessoa que tem a saúde, nem a gripe chega perto dela. Ela é vencedora. Uma pessoa que tem um relacionamento dela muito bem estabelecido, casamento, relacionamento com os filhos, ela é vencedora. Mas sabe o que significa ser uma pessoa mais do que vencedora, que a gente acabou de ler agora em Romanos 8? É uma pessoa, eu não estou fazendo uma apologia a nós vivermos mal. Quem me conhece sabe que não é esse o meu querer. Mas uma pessoa mais do que vencedora é uma pessoa que a conta bancária dela não está azulzinho, ela está vermelhinho. Ou uma pessoa, você vai entender, é uma pessoa que o seu relacionamento ainda não está vivendo o melhor de Deus. Uma pessoa que a sua saúde não está lá essas coisas. Mas em meio a todas essas situações adversas, ela tem o olho dela, os olhos dela, cravados em Jesus. E ela não deixa que situações, que a realidade adultere a identidade de filho que ela tem. Não deixa a tua realidade, você é mais do que vencedor. Em meio a dificuldades, em meio a problemas, em meio a situações, você não deixa de viver no centro da vontade de Deus. Você não deixa que situações da alma te prendam, situações do teu cotidiano te escravizem, que até a tua essência, que é a essência de filho, você deixa de lado. Nós nos apegamos, infelizmente, muito em situações do nosso dia a dia, problemas que nós passamos. Mas saiba que com Jesus você é eterno. Eu não quero aqui falar que você vai viver mal os seus 80, 90, 100, 110 anos, eu não quero dizer isso. Mas e mesmo que o dia mal chegue, que as dificuldades batam à tua porta, Deus quer ver o nosso coração.
de nós nos mantermos firmes e falar, eu sou mais do que vencedor, porque aquele que me amou proporciona isso na minha vida, e eu passo por essas situações, porque eu creio em Jesus. A fase de vida que você está passando, não determina quem você é. Você recebe isso? A fase de vida que você está passando, não determina quem Deus é. Deus não pode ser o Deus que queremos que Ele seja, ou que o enxergamos como Ele é, variando pela fase ou pelo problema que estamos passando. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus não muda. E o melhor, você é filho, você é herdeiro de tudo isso que Deus tem para a tua vida. Amém? Você recebe isso? Um filho permanece em Jesus. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão, né, de, em meio à dificuldade, nós precisamos permanecer. A tua identidade de filho, caminhando para a conclusão aqui, a tua identidade de filho pede, requer, suplica que você se mantenha firme nessa caminhada. Foi impresso no teu espírito que você é filho de Deus. Em meio a situações difíceis, em meio a problemas, não deixa isso que é de mais valioso na tua vida não se manifestar, não ser a tua realidade, não ser a tua verdade. Romanos 8 de novo, versículo 17 e versículo 18, fala um pouco sobre isso. Fala do dia mau, fala da dificuldade. Você pode acompanhar pelo telão ou abrir na tua Bíblia. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A palavra está trazendo condições nessa nossa caminhada. Tem esse se você puder circular o se aí na tua Bíblia. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, que também participemos da sua glória. Está querendo dizer o seguinte, olha, se você é filho, você vai passar por sofrimento, você vai passar por problema, mas você também, a última parte aqui desse primeiro versículo, nós vamos também participar da glória de Deus. Nós vamos reinar com Cristo. Nós vamos morar com Jesus. Nós vamos ter uma eternidade de celebração, de adoração, de relacionamento, de vida com Deus. Não deixe uma situação passageira, um problema momentâneo, fazer com que você perca isso que é eterno na tua vida. Muitas vezes a gente olha para a igreja e vê, nossa, mas a igreja é um lugar em que pessoas com muitos problemas se reúnem. Nós como pastores a gente consegue ver isso, eu sei que você consegue ver isso. E muitas vezes as pessoas do mundo conseguem olhar para a igreja e falar, nossa, mas a igreja é cheia de gente que tem problema. Posso falar uma coisa? Glória a Deus por isso. Porque são pessoas que tiveram a consciência que existe uma pessoa e existe um lugar. A igreja ela tem duas funções. A primeira delas, nós nos reunirmos como corpo de Cristo para celebrarmos juntos a Jesus. É o que a gente está fazendo nesse culto. Glória a Deus por isso. E também a igreja é um lugar de cuidado. As pessoas vêm até Cristo, passam a ser cuidadas por uma igreja. Essa palavra aqui, ó, ela está cuidando, ela está trazendo direção para você. O teu life group, que você vai, acaba o life group, você ali no bater-papo, ali na comunhão, você abre para o teu irmão, cara, estou passando um problemão nessa área. O discipulado é o momento que você tem para abrir teu coração e falar assim, olha, eu estou passando por esse problema. A igreja é sim, cheia de pessoas com problemas, mas é um lugar cheio de pessoas com problemas que estão buscando no lugar certo, a pessoa certa, Jesus Cristo. Aquele que te tirou da morte, aquele que pagou pelo teu passado, aquele que está trazendo a identidade de filho na tua vida, vai te proporcionar um futuro. Muitas vezes, como cristãos, por uma mentalidade errada, eu não estou aqui querendo, você vai ter problema, você vai ter dificuldade, pelo contrário, mas eu quero te trazer um alerta.
nós não somos um clubinho, um grêmio recreativo daqueles que vivem sem problemas. Nós não somos. Mas nós somos aqueles que vivemos o céu aqui na terra, que mesmo com problemas, ao contrário do ímpio, que não tem onde buscar refúgio, não tem buscar direção, nós temos um Deus que habita em nós, que nos dá direção no tempo de dificuldade, que estende a mão e fala: filho meu, filha minha, vem comigo, eu quero te ajudar em meio a esse problema. Eu quero que a tua filiação, eu quero que a tua identidade de filho se manifeste em você. Essa é a diferença, irmão, de caminhar com Jesus. Essa é a diferença de caminhar com Cristo. Essa é a diferença de ter um Consolador, o Espírito Santo de Deus, que mora em você. Ele tem um codinome que é Consolador, ele quer te consolar. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer te ajudar em todos os momentos. Essa é a vida do cristão. Com esse coração, que eu sei que você está recebendo aí, eu quero pedir, por favor, fica de pé aí no teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Agora é o momento, Pai. Nós conectamos a nossa alma, nós conectamos o nosso espírito, alinhados em um único propósito. Tudo isso que foi dito, toda a palavra que foi mencionada, todo o versículo que foi lido, esse é o momento que nós temos, Pai, agora de receber, de essa palavra se tornar uma revelação na nossa vida. Nós te pedimos isso, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, que nesse final de 2 ministrações, nós possamos gerar em nós, que nós somos filhos, que nós vivemos no centro da vontade de Deus, que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Vai ser ministrado aqui, irmãos, uma canção, mas esse é o momento que você tem para colocar o teu coração diante de Deus. Pode ser que você nem se apegue à letra, que seja, mas é o momento que você tem para se conectar. Deus, eu que tenho alguma dúvida, tira toda a dúvida do meu coração. Eu que tenho praticado, eu que tenho tido atitudes que são contrárias a de filho, eu coloco isso diante do Senhor agora. Fala comigo, me responde, eu preciso de uma direção. Peça isso para Deus agora, esse é o momento.